amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre a espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é as religiões que te aprisionam. As religiões podem ser uma bênção ou uma prisão. Podem estimular a fé e também a descrença. As religiões têm esse poder de nos libertar e de nos escravizar. É preciso que fiquemos atentos a isso. A verdadeira religião nos liberta. Ela não tem necessidade de nos aprisionar pelo medo, pela ganância ou por qualquer outro motivo. Nós nos unimos a ela por amor, por compreensão, por pertencimento. Quando o líder religioso é fanático ou está interessado em ganhar dinheiro e poder, eles podem aprisionar os fiéis de duas formas: pelo medo, através de ameaças, ou pelo exílio, com ameaça de afastamento ou banimento do grupo. Essas são duas formas principais, entre outras, do líder religioso aprisionar o fiel. Uma delas é o medo, ameaçando de várias formas, com o inferno, com maldições, com profecias fajutas, e também com o banimento do grupo. Quando você faz parte de uma religião, você se considera um membro do grupo, Você tem aquele pertencimento àquele grupo. E a ameaça de banimento, de afastamento do grupo, realmente causa um certo medo, um certo desconforto. E eles sabem disso. Muitos líderes religiosos incutem o medo dos fiéis, prometendo o inferno ou maldições para quem não cumprir as ordens, regras ou costumes ensinados pelos sacerdotes e pastores, mesmo que essas ordens sejam ilógicas ou absurdas. Ora, qualquer forma de aprisionamento, ou seja, pelo medo, de maldições, etc., ou de banimento, todos esses métodos são absurdos. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que não fazem nenhum sentido e pouco importa para as nossas vidas. No caso das religiões cristãs, eles usam a Bíblia e profecias para serem obedecidos. No caso da Bíblia, o livro contém, na versão católica, 35.527 versículos. Já as principais traduções da Bíblia protestante possuem um número próximo a 31.100 versículos. Vejam, com um número tão grande de versículos, a Bíblia pode ser usada para justificar qualquer coisa. É só pensar o versículo apropriado e lhe dar a interpretação mais conveniente à opinião ou interesse do sacerdote ou pastor. Ou seja, com um número tão grande de versículos, você pode justificar qualquer coisa na Bíblia, inclusive o incesto, o assassinato, o estupro, o apedrejamento, e qualquer tipo de crime. Você vai lá, você encontra um versículo falando sobre isso. E ainda tem mais, ainda tem a interpretação própria do sujeito, que quer induzir as pessoas a fazer o que é do seu interesse. Seu interesse de poder ou interesse financeiro. Além disso, no caso dos pastores, estes podem recorrer às tais profecias em que supostamente Deus se comunicou diretamente com ele e deu ordens aos fiéis para obedecerem sem questionar, ou previu acontecimentos como os desastres apocalípticos que nunca acontecerão. Vocês podem ver no próprio YouTube, vocês podem ver profecias passadas,
desses enganadores, né? E você verá que nenhuma se concretizou. Nenhuma. Né? No caso, por exemplo, da política, em que o pastor faz a previsão favorável ao candidato que ele apoia, ele tem 50% de chance de acertar, né? Quando a eleição é polarizada, certo? Ele tem 50%. Mas na maioria das vezes, ele erra. Por que ele erra? Porque ele não vai pela lógica. Ele não faz a enganação dele pela lógica. Ele faz por interesse. E por isso ele está mais sujeito a erros. E eles preveem desastres horríveis, o fim do mundo e coisa e tal, né? Só para incutir o medo, né? Entre os fiéis, porque o medo dá dinheiro, recursos. Em tais desastres, dizem os enganadores, somente o fiel obediente será salvo, e o resto, descrente, serão vítimas dos piores castigos em vida e depois da morte. Conversa fiada. O desastre previsto nunca acontece, e o castigo é acreditar no malandro ou malandra. Assim, se acreditar nesses façantes, o fiel se torna um prisioneiro do medo e não tem coragem de se afastar da religião. Então o líder religioso os mantém no cabresto e sobre seu poder, e o fiel permanece obediente, explorado financeiramente. E às vezes até fisicamente, né? Então o cara prevê grandes desastres, acontecimentos, mas só as pessoas que o obedecem e obedecem às orientações que Deus deu a ele, né? Todos são filhos de Deus, mas Deus só confia nele para transmitir sua mensagem. Aliás, Deus é poderoso, mas ele precisa, né, de intermediário para se comunicar com as pessoas, com suas próprias criaturas, tá? Isso é um absurdo, mas que muita gente acredita ainda. Quase todas as religiões criaram seus infernos particulares. As religiões derivadas do judaísmo, como o islamismo e cristianismo, criaram o inferno de fogo para castigar os desobedientes e rebeldes. E os nórdicos criaram o inferno de gelo. Assim, sim, pois para eles, que moram em uma região muito fria, então o inferno de fogo não os assustaria demais, não é mesmo? Então, para um lugar frio, né, o inferno de gelo. E para um lugar quente, o inferno de fogo, como é o caso do Oriente Médio, né, um lugar quente, não é verdade? Já o inferno budista, ou melhor, os infernos, pois são muitos, alguns dizem que são 60 mil infernos, ou níveis infernais, outros que são 16 infernos, divididos em 8 infernos de fogo e 8 infernos de gelo. É inferno que não acaba mais, com direito a inúmeros demônios e tipos de punições. Até mesmo os espíritas têm um tipo de inferno para chamar de seu. É chamado de umbral, com regiões infernais e espíritos maus com aparência animalesca, infligindo castigos terríveis aos espíritos que foram maus em sua última encarnação. Pois é, gente, no budismo existem em torno de 60 mil infernos. Outros dizem que são apenas 16, sendo 8 infernos de fogo e 8 infernos de gelo, né? Com todo tipo de demônios, né? Então, realmente, a imaginação humana é muito fértil. E qual é o objetivo de tudo isso? Prender as pessoas pelo medo. Ou você faz o que eu digo, ou você vai para o inferno. Não é verdade? Mas Deus disse isso? Deus alguma vez disse para alguém que ele iria para o inferno? Não. Ah, mas está escrito aqui em tal livro. Oh, e quem escreveu esse livro? Se você for olhar, é só tinta e papel. Alguém escreveu. Deus não desceu do céu, né? Pegou um tinteiro e escreveu um livro. Isso não aconteceu.
Então é bom a gente pensar. Não digo que alguns textos, né, não tenham sido escritos sobre a inspiração de espíritos superiores. Isso é possível. Mas é preciso filtrar essas informações, não é, diante da lógica, diante da lógica, da ciência e do bom senso. Né? Porque assim como existem espíritos bons e sábios, existem enganadores e falsos, como existe aqui na Terra. Não é porque está escrito que é verdade. Isso não existe. Eu acho complicado crer em castigos físicos aplicados aos espíritos desencarnados, simplesmente porque esses não possuem corpo físico. O que pode acontecer é que esses espíritos maus hipnotizem outros espíritos, criando em suas mentes as sensações de estarem sendo torturados. É igual se caso uma pessoa seja hipnotizada e disser que sua mão está pegando fogo, ela sente que sua mão está pegando fogo. Né? Sente as dores, sente como se realmente, sente algum calor, como se realmente estivesse pegando fogo. Mas na verdade não está. Assim é o espírito. O espírito não é imaterial. Né? Então ele pode atravessar a chama sem nenhum problema. Mas se um espírito dominar mentalmente, pode fazê-lo acreditar que ele ainda tem um corpo de carne e fazê-lo sentir essas dores. Isso é possível. Mas, né, assim como o hipnotizador não pode hipnotizar qualquer pessoa, o espírito mau também não pode hipnotizar qualquer outro espírito. Apenas aqueles, né, que têm uma passividade suficiente ou há vamos dizer assim, que há uma afinidade, né, entre eles, né, que há uma correspondência energética, né, e vibracional entre eles. Mas acredito, prosseguindo o texto, que isso só será possível para espíritos perturbados e desequilibrados mentalmente, que se tornam presas fáceis de espíritos conhecedores de técnicas de manipulação da mente e do magnetismo. É o que, né, eu acabei de dizer. Isso só é possível se você estiver na mesma frequência. Ok? Ou você estiver carregado de culpa, de remorso, acreditar que você merece sofrer, né, nas mãos daquelas pessoas, daqueles outros espíritos. Então, aí sim é possível que você sinta. Mas você tem que lembrar que isso não é real. Isso está apenas na sua mente. Neste caso, o espírito pode ter a ilusão de estar realmente sendo torturado fisicamente. É o que eu acabei de dizer. Mas vejam, uma pessoa normal e mediana, que não é nem bom nem mal, e que cometeu erros e acertos, como qualquer um, jamais cairia nas mãos de espíritos deste nível, até porque a sua vibração estará acima do nível desses espíritos muito materializados e negativos. Além disso, todos nós temos amigos no mundo espiritual, que vêm nos receber no momento do desencarne. Portanto, para uma pessoa comum, seguir uma religião por medo do inferno, seja ele qual for, é uma tolice sem tamanho. E se deixar aprisionar por pessoas fanáticas, loucas ou aproveitadoras, interessadas somente em seu dinheiro e em dominar, né, a você. Olha, você, né, pessoas comuns que vivem suas vidas, trabalham, cometem acertos, cometem erros, né? Pessoas falhas, ou seja, seres humanos. Para nós, né, nenhum de nós vai para o inferno ou para um lugar parecido só porque não segue uma determinada religião, né, e as ordens de determinadas pessoas. Muitas delas aproveitadores e desonestos. Certo? Não estou dizendo aqui que todos são. Existem muitas pessoas sérias, bem intencionadas, eu mesmo conheço algumas. Né? Mas um grande número dessas pessoas são assim. E mesmo entre essas pessoas interessadas, elas acreditam realmente que se a pessoa não fizer o que está escrito no livro
exatamente o que está escrito no livro, né, ela irá para o inferno eternamente. Isso não existe. Deus é bom, jamais faria isso com os seus filhos. Além do mais, se você for seguir estes livros ao pé da letra, né, você vai preso, porque em certas passagens você teria que matar até mesmo seus parentes, pessoas de outras religiões, né? Se uma mulher adulterasse, você seria obrigado a apedrejá-la. Então não é bem assim a coisa não. Ok? Normalmente nós não vamos para nenhum tipo de inferno e nem coisas desse tipo. Ok? Nós seremos, né, recebidos no outro plano pelos nossos parentes, nossos amigos espirituais que foram antes de nós e por socorristas, né, que vão nos atender, vão nos amparar, né, e levar para um lugar onde nos readaptaremos à vida espiritual, que é a vida que tínhamos antes de vir para aqui, para a Terra. Nós levamos algum tempo para nos readaptar ao mundo espiritual, porque nós passamos muito tempo aqui. E o corpo físico, que é um corpo animal, ele exerceu influência sobre nós, sobre a nossa mente, por muito tempo, né? E essa influência da matéria demora um certo período de tempo, né, para ser eliminada, né, para ser diluída. Okay? Pessoas que se dizem abençoados ou ungidos de Deus, profetas, apóstolos, seres humanos, espíritos de luz, mestres e gurus, geralmente são farsantes, charlatães e estelionatários, os famosos 171. Eles prometem o céu, amor, salvação, prosperidade e dinheiro fácil, saúde e sucesso. E só o que você tem de fazer é o seguir e dar dinheiro para alguma obra ou projeto. Se alguém lhe disser isso, fuja para as colinas. É cilada. Ora, se a pessoa se acha a última bolacha do pacote, se ele se acha um ser de luz, se ele se acha um abençoado, um eleito de Deus, ele é um farsante. Não existe ninguém desse tipo aqui, nesta terra. Todos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos. Nós acertamos e erramos, temos virtudes, defeitos. Não é? Não existe esse negócio. Se os seres iluminados, os espíritos iluminados, os mestres, não estão aqui. Eles até encarnam aqui e vêm aqui nesse planeta, né? Mas em intervalo de milhares de anos. Eles não estão aqui entre nós, não. Não fisicamente. Eles estão aqui espiritualmente, mas fisicamente não. Não há necessidade de que eles venham. Eles não precisam mais reencarnar. Reencarnar aqui para eles é muito penoso, é muito difícil, né? É como se você fosse uma pessoa bem higiênica e fosse obrigado a viver em um pântano, mal cheiroso, atolado na lama, né? Isso não existe, né? Eles vêm aqui em intervalos de milhares de anos em missão, quando eles acham que que a humanidade deve seguir um rumo diferente. O verdadeiro espiritualista é humilde. Sabe que não é melhor que você em nada. Sabe que todos os que estão neste mundo são espíritos ainda imperfeitos, em busca de conhecimento e evolução. Ora, todas as vezes que você propõe algo para outra pessoa, você ensina algum pouquinho que você sabe, em troca você também aprende. Muitas vezes, aquela intuição que você tem de conversar com as pessoas, né, pode ser uma inspiração, né, de espíritos superiores, né, para que você transmita esses conselhos. E ao mesmo tempo, esses conselhos servem para você. Muitas vezes, esses conselhos que você dá para os outros servem para você. Os defeitos que você vê nos outros são os defeitos que você mesmo tem que corrigir. Então ninguém é melhor do que ninguém, não tem ser iluminado aqui não. Isso é papo furado. Isso é para ganhar teu dinheiro. Os espíritos realmente de luz encarnam na Terra em intervalo de milênios,
quando a humanidade precisa realmente corrigir o rumo e avançar um ciclo. E não são difíceis de reconhecer, pois sua luz pode ser percebida e sua força moral é sentida por todos, aqueles que dele se aproximam. Mas essas encarnações são raríssimas no planeta. Não consta que algum ser realmente iluminado tenha encarnado na Terra nos últimos milênios. Assim, todos nós que estamos neste mundo e nos encontramos encarnados, estamos mais ou menos no mesmo nível. Somos todos espíritos imperfeitos e primitivos em nossa infância espiritual. Veja, com o advento da internet e da comunicação do mundo, se houvesse um ser realmente superior encarnado na Terra, nós saberíamos. Nós o reconheceríamos imediatamente, mas o reconheceríamos não de forma emocional, de forma passional. Não, nós o reconheceríamos por sua força moral, pela sua superioridade evolutiva e mental. Ele seria facilmente reconhecido. Não existe nenhum ser iluminado encarnado na Terra nesta época, em nossa época. Não existe. Quem disser que é um farsante, e está a fim de enganar as pessoas. É o famoso falso profeta. É certo que alguns poucos espíritos encarnados estão um pouco mais adiantados que a maioria. No entanto, garanto que nenhum destes se dizem eleitos, ungidos de Deus, mestres ou espíritos iluminados. É certo, isso é certo. Pois aqui na Terra, nós temos seres, espíritos muito primitivos, que estão encarnados em tribos isoladas que vivem na idade da pedra, hoje em dia. E seres bastante avançados também. Certo? Mas em termos evolutivos, essa diferença de evolução é mínima. Para nós parece demais. Eu sou um cientista, um físico, um cientista brilhante, reconhecido internacionalmente. Então eu sou superior àquele selvagem que ali está. Às vezes não. Às vezes aquele selvagem que ali está é superior a você. Ele só está passando por um período que ele necessita daquele aprendizado, daquela passagem, nesta condição. E ele está fazendo isso por vontade própria. Certo? Então não se julgue superior por seus títulos e seu conhecimento acadêmico, porque isso não existe. Ou por suas posses, isso não existe. O verdadeiro mérito, a verdadeira superioridade, ela só é reconhecida no mundo espiritual, porque lá não existe barreira, lá não existe segredo. Todos se mostram como realmente são. Os espíritos mais adiantados, encarnados no planeta, têm consciência de que não são nada disso e procuram ajudar os outros de igual para igual, sem se julgarem melhores que ninguém. A vaidade, o orgulho e a soberba são indícios de inferioridade moral e intelectual. Ou seja, o ser que se diz iluminado, que é vaidoso, prepotente, na verdade, ele está dando demonstração de qualidades que os colocam em um nível inferior de evolução e até mesmo de percepção e de intelecto. Elogio em boca própria é vitupério, diz o ditado português. Portanto, aqueles que se dizem eleitos de Deus ou espíritos iluminados, com certeza não passam de farsantes, desonestos e aproveitadores. Ou seja, você tem que esperar que as pessoas reconheçam o teu valor e te elogiem, não você se elogiar a si mesmo. Quem elogia as suas próprias qualidades, normalmente essas qualidades são falsas. Porque quem tem as qualidades, elas são visíveis. Você não precisa provar para ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém. Todos reconhecem as suas qualidades e os seus defeitos. Não se deixe enganar e aprisionar por esse tipo de gente. Estes seres não têm poder algum. Seu poder é somente uma enorme cara de pau, mau caratismo e muita lábia. A religião
não é capaz de atrair seguidores, a religião que não é capaz de atrair seguidores pela razão, convencimento e pelo amor, não é religião. Não passa de um arapuca para pegar incautos e tolos. A verdadeira religião prega o amor, sendo que o amor liberta, o amor deixa ir, o amor jamais aprisiona. Ou seja, toda a verdadeira religião tem como base o amor e a compreensão. Toda religião que foge disso, né, que aprisiona, que incute o medo, que explora, é uma falsa religião. Né? Fuja delas pelas colinas, porque é cilada. Quem aprisiona é a paixão, o medo, o interesse, a ganância e o ódio. E qualquer religião que se baseia nesses princípios é falsa. Se você está preso em uma religião dessa, fuja para as colinas. Como diria o Pedro de carga pesada, é cilada vindo. Namastê. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a participação. Que Deus ilumine o seu caminho, lhe cubra de bênçãos, lhe dê paz, saúde, prosperidade e muita paz e muito equilíbrio. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!